Dio Cristo me abençoe, nerve. Fazia tempo que eu não ficava meio nervoso num jogo do Verdão. Que coisa Ai, séria, Saulo, ficando nervoso. Impossível que alguém não tenha ficado nervoso. É impossível. Da maneira como a Chapecoense perdeu o jogo, né? Foi duro, né? Não, pelo amor de Deus. E aquele negócio que a gente tava assim, não vai ser revanche da final estadual. Que revanche. O jogo normal, né? Joguinho, jogo normalzinho. joguinho de Série B. Com mais erros ontem do que na decisão do Campeonato Catarinense. É verdade. Sábado. Bom, o Chapecoense perdeu pro Avaí. O jogo foi pela 9ª rodada da Série B. Na ressacada a gente vai dar uma conferida em como foi essa derrota amarga da Chape. O jogo foi pouco movimentado e nem de perto parecia um clássico estadual. Um duelo entre os dois finalistas do Catarinense. O primeiro tempo foi sem emoção. Kleber arriscou esse chute de longe. E Mailton respondeu com essa falta. A melhor oportunidade foi nos pés do atacante Aleph Manga, mas ele desperdiçou. Já na etapa final, a partida melhorou um pouco. Logo aos 2 minutos, Léo Vieira demorou para fazer o passe. O atacante Kleber pressionou. Um erro que abriu o placar para o Avaí. A Chape foi para cima e aos 29 minutos, Maílson deu um passe para trás e encontrou o Ítalo. O atacante mandou para as redes. O segundo gol dele nos últimos 2 jogos do Verdão. Para nós é excepcional, porque nós temos valorizado bastante o elenco, nós temos conversado com eles diariamente a importância de que todos estejam prontos para poder entrar na partida e mudar a partida. Só que a vantagem durou pouco. Aos 38 minutos, o Avaí trabalhou bem a bola. Barreto invadiu a área e cruzou forte para Igor colocar os donos da casa novamente em vantagem. A Chape reclamou de falta em cima de Giovanni Augusto na origem do lance. 20 segundos separam a queda do meio-campista do gol de Igor. O árbitro Rafael Claus não foi acionado pelo VAR. O meu ponto de vista foi falta e eu lamento que esse tipo de situação continue ocorrendo com tanta frequência no nosso futebol. Eu não estou falando desse jogo específico, mas foi falta, foi pelo menos todos estão falando, eu vi ali, foi nítido. O Eduardo não pensando na bola e simplesmente mata a jogada, falta tática, segue o jogo, ninguém ia falar nada. Ele simplesmente optou em deixar continuar e ocasionou nisso tudo aí. Bom, mas se o Rafael Claus errou em não marcar falta, o Chapecoense também errou com o Léo Vieira. No final, a gente não tem as imagens aí. João Paulo perdeu um gol no final do jogo. Inacreditável. Então, a Chapecoense teve mais erros do que o árbitro. Sim, a Chapecoense tem reclamado desse lance do Giovanni, na origem do lance, que ocasionou o segundo gol do Avaí. Mas tomou o primeiro gol da pior maneira possível. Não é a primeira vez que o time tenta fazer essa saidinha dentro da pequena área. Isso é muito arriscado. É muito arriscado. Eu gosto do feijão com arroz. Apertou, joga para fora. O João Paulo teve a possibilidade de dar um chutão. O Léo Vieira dá um toquinho, joga a bola para escanteio e elimina qualquer risco, qualquer perigo de tomar um gol da pior maneira que tomou, que foi dentro da pequena área, numa saída errada do Léo Vieira, que tem respaldo, tem crédito, já fez grandes defesas, já salvou o time em alguns jogos, mas não dá para correr esse risco. Isso aí é algo que tem que ser revisto aí pelo Gilmar Dalpozo, que aliás, semana passada foi uma semana turbulenta. O Gilmar Dalpozo não conseguiu treinar o time, daí não estava à beira do campo. E não adianta, a ausência do comandante sempre faz falta, né? Aí uma bobeira, não é crucificar o Léo Vieira, mas foi um erro que poderia ter sido evitado com um toque para escanteio. Daí a Chapecoense reagiu, Ítalo mais uma vez entrou muito bem, fez o gol do empate, aí nós estávamos comemorando o empate. Todo mundo satisfeito com o empate. Aí veio esse lance polêmico do Giovanni Augusto, reclamação de falta, que o árbitro deixou o jogo seguir e o Avaí acabou fazendo aí o segundo gol. Então, uma derrota amarga, não é criar crise por causa de uma derrota, né? Pode acontecer, mas errou muito a Chapecoense por erros individuais, principalmente do Léo Vieira, que quis sair jogando dentro da pequena área, isso não pode, e o João Paulo, que num lance de ataque, furou em bola, errou o pé da bola, a bola passou no meio das pernas dele, era dar o tapinha sozinho e fazer o gol do empate e acabou desperdiçando. Então, uma derrota amarga e principalmente por se tratar do Avaí depois de tudo que aconteceu
lá na decisão do campeonato, a gente esperava um outro resultado, acabou perdendo. O negócio agora é levantar a cabeça, trabalhar na segunda-feira da semana que vem, vencer o Amazonas aqui, porque perdeu posições. Para recuperar posições, vai ter que vencer o Amazonas na Arena Condá. Vai ter tempo. E, Badá, você falou sobre o Gilmar Dalpozo, né? E teve aquele quadro de gastroenterite na semana passada, perdeu alguns treinos, viajou com o elenco para Florianópolis, mas voltou a ficar mal e foi identificado nele uma pneumonia, até uma pneumonia típica, aí já é um quadro um pouco mais sério do que uma gastroenterite. Que requer mais cuidados, né? Até pelo que o pessoal falou, ele queria ir para o jogo, mas, chovendo barbaridade lá em Florianópolis. Ele foi liberado, ficou na casa dele lá em Florianópolis. Segue, inclusive, com a família dele, o Chapecoense está de folga. E o Dalpozo está tendo uns dias a mais aí para se recuperar. Tem que cuidar da saúde. O técnico Gilmar Dalpozo aí, depois desse quadro que ele teve durante a semana, a gente vai acompanhando a situação do treinador também.